Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. E eu quero pedir a você que esteja meditando comigo nesse tema. Hoje nós vamos tratar da mordomia cristã, o cristão e as finanças, né? Promessa nossa. E nada melhor do que falar sobre isso num tempo em que nós estamos precisando muito de direção financeira, não é? Tempo de crise. E nós vamos tratar desse assunto na palavra do Senhor. Vamos aprender com o Senhor Jesus em Lucas capítulo 14. Eu peço a você que abra no verso 25 e nós leremos até o 33 para a gente ter uma visão completa do assunto que Jesus está tratando. E nós vamos hoje, creio, vamos estar sendo ricamente abençoados com a meditação neste texto. Amém? Lucas capítulo 14, verso 25 a 33. Leiamos. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Então vamos estar meditando nesse texto, especialmente os versos 28 até o 30. Vamos orar para a gente começar. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra. E o Senhor sabe muito bem que sob oração nós preparamos esta palavra para as nossas vidas, mas ainda dependemos do Senhor não somente na preparação, dependemos do Senhor aqui nessa exposição, nesse momento de pregação. Precisamos que o teu Espírito toque em nosso coração, mude a rota da nossa vida para a direção do Senhor e não a nossa. Inclina nosso coração para a tua palavra e ajuda-nos a glorificar o Senhor também nesta área, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o assunto é bastante propício, mas eu quero fazer alguns esclarecimentos, algumas notas de esclarecimentos. Das disciplinas cristãs, essa certamente é uma das que eu tenho mais dificuldade. Então, se você perguntar assim: missionário Hilton, você é um bom praticante da mordomia cristã na área financeira? Eu vou te dizer: não sou muito bom nisso. Essa não é. E não é minha área. Por isso,
também eu estou aqui buscando apoio em homens de Deus, e eu posso listar depois para você, pelo menos mais de 20 pessoas que estudam deste assunto, inclusive o pastor Luiz, pastor da nossa igreja, e trazendo uma palavra que serve para mim e para você, tá bom? Amém? Então vamos começar a verificar o nosso texto primeiramente. O texto é o seguinte: Jesus era seguido por multidões. Diferente dos demais pregadores, que sempre gostam de ser rodeado por multidões, Jesus olhava para as multidões com desconfiança. E ele então chega para o povo e diz assim: olha, quem quer ser meu discípulo, tem que aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha. E agora, aborrecer aí significa que nós devemos amar tanto a Deus, que o amor de Deus, o amor que nós temos a Deus, comparado ao amor a qualquer outra coisa, inclusive a nossa própria vida, a gente chamaria esse amor aos nossos pais, o amor a nós, de um aborrecer, de odiar, em comparação, entendeu? E o povo estava dizendo que acreditava em Jesus, cria nele, mas eles não tinham entendido que seguir Jesus, a salvação é de graça, totalmente de graça, mas o discipulado de seguir Jesus tem um altíssimo preço. Eu vejo pessoas falando assim: olha, se você não pagar um preço, você não é salvo. Isso não é verdade. Isso é uma grande e odiosa mentira. Você não tem que pagar um preço para ser salvo. Para ser salvo, só Cristo pode pagar. Se você for pagar, é idolatria. Mas o discipulado é de tirar o fôlego. O discipulado é de tal ponto que você tem que odiar a sua própria vida, ou melhor, as suas próprias inclinações carnais, para amar o Senhor, senão não é possível. Notou então? Amém? E só os discípulos, e só os salvos são discípulos. Então Jesus faz duas comparações, e nós vamos focar em uma delas. Vamos aí, no verso 28. Qual é a comparação? A comparação que ele faz do discipulado é a seguinte: pense na sua vida financeira. Você cuida dela? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Se você cuida da vida financeira, ele diz, muito mais da sua vida espiritual. Ele está fazendo uma comparação. Então, ele está também, ao mesmo tempo que ele compara a vida espiritual, num geral, com a vida financeira, ele está dizendo para nós que nós temos uma obrigação com a nossa vida financeira. Então, olhe só, primeira coisa, olha aí nesse texto, verso 28. Pois qual de vós, isto é, todo mundo deveria ter uma preocupação financeira, ele diz mais, pretendendo construir uma torre. Isso é o quê? Sonhos, como diz o povo, né? Ou planos, ou vontade, desejo de fazer algo, realizar alguma coisa. Ele diz mais, não se, o que, gente? Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Isso requer o quê? Planejamento estratégico, fazer contas, assentar, pôr no lápis, pôr na caneta, não é isso? Não é assim, gente? Não é todo mundo faz assim? Lá em casa é a Alessandra que é a especialista nessa área, entendeu? Ela que anota. E a gente fica ali mais assessorando. Então, e ele diz mais, verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, essa é uma pessoa
que não cuida da própria vida. Não cuida da própria vida, nem dos da sua própria família. Não cuida de si mesmo, não cuida das coisas que Deus deu para ele cuidar. Tá bom? Se é assim, então nós vimos aqui nesse texto sonhos, planejamento, estratégia, necessidade de pensar, de trabalhar nessa área e de se dedicar assim. Se você vê a Bíblia como um livro mágico, então você vai pensar na Bíblia como um livro que você vê algumas palavras para você decretar alguma bênção, pensar em alguma coisa assim, e vai buscar dessa forma. Se você vê a Bíblia como uma lâmpada para você seguir um caminho, como Salmo 119, verso 105 já declara, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra aí, luz para os meus caminhos. Então você vai ver que a Bíblia nos ensina sobre finanças. E olha só, vamos ver aqui nos slides alguns dados. Pode acompanhar aqui comigo. Existem 1565 versículos que falam em dinheiro. Quantos? 1565 versículos que falam em dinheiro. Curiosamente, dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro, a grana. Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro ou riquezas em quantas parábolas? 13 parábolas. Note que a Bíblia é um livro que se ocupa com essa questão da riqueza. Riquezas, pobreza, essa questão é tão espiritual quanto as demais áreas da nossa vida. Aliás, espiritual não é sobrenatural, devo alertar. Espiritual não é ver anjo, não é ver demônio, isso não é espiritual. Também é, mas espiritual é tudo que diz respeito a seu relacionamento com Deus. Sobrenatural é aquilo que é fora da natureza, que está além da natureza. Não confundamos as coisas. Pessoas espirituais são aquelas que sabem relacionar-se com Deus em todas as áreas da sua vida, e não aquelas que veem anjos. Aquelas lá estão lidando com o sobrenatural. Entende? Tá bom? Vamos prosseguir. Há 3 perspectivas sobre o dinheiro na Bíblia. Vamos ver essas 3. A primeira perspectiva é a da pobreza. Essa aí praticamente já acabou. Ninguém está pensando nela mais. É aquela perspectiva que dizia da seguinte maneira: Deus é Deus dos pobres, portanto todo mundo que é pobre já está com Deus. Entendeu? Então a grande vantagem é ser pobre. Os pobres são de Deus. Então vamos todo mundo ser pobre, certo? Ok? E eles dizem, porque diz na palavra, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pobres lá, pobres de espírito, é aquela pessoa que não tem nem nada para se orgulhar diante de Deus, para entregar a Deus de si próprio. Agora, a outra perspectiva, e essa aí é monolítica, ela sai derrubando todas as outras perspectivas hoje em dia, é a perspectiva da prosperidade, que basicamente tem 2 graves erros, que é a seguinte: se você não prospera, você está com algum problema com Deus. Se você não prosperar, é porque sua vida espiritual está errada. Isso é um engano horrível. Então, e o outro grande problema é, nós buscamos a Deus para prosperar. Então as pessoas vêm à igreja, tentando buscar a Deus para conseguir pagar suas contas e ganhar dinheiro e ficar rico. Esses são os 2 problemas dessa perspectiva. A outra perspectiva, que é a perspectiva histórica, bíblica, e há muito tempo já pregada, desde o início da igreja, é a da mordomia. Vou falar junto da mordomia, que é o seguinte: a mordomia, a palavra mordomia ou economis, em grego significa, vem da origem à palavra economia, administração, mordomo ou mordomia ou mesmo cuidado.
Então, essa palavra diz respeito ao seguinte: Deus nos pôs neste mundo para administrar as coisas dele, e a igreja é chamada para ser uma boa administradora, e a prosperidade vem pela boa administração. Estão me entendendo? Então, nós procuramos prosperar para agradar a Deus, e não procuramos a Deus para prosperar. Notou a diferença? O caminho é inverso. Você procura prosperar para agradar a Deus. Seu objetivo não é a prosperidade, o seu objetivo é Deus. Seu objetivo é administrar bem sua vida para agradar a Deus. A mordomia, então, ela abrange, por exemplo, a mordomia do corpo, a mordomia da mente e do coração, a mordomia do tempo, a administração do tempo. Esse é importante demais. Tempo hoje vale mais do que dinheiro, não é? A mordomia dos dons e dos talentos, a mordomia dos bens, a mordomia do dinheiro. Esse é o que nós estamos tratando. E a mordomia ligada à prestação de contas a Deus, de tudo isso que nós fazemos. Então a Bíblia nos ensina essas coisas, e nós vamos tratar somente do dinheiro. Vamos ver então algumas perguntas retóricas importantes para você agora, para mim, sobre a questão financeira. Vamos lá? Primeira pergunta: sua vida financeira vai bem? Não levante a mão. Tá bom? Sua vida financeira vai bem? Dá para dizer, tá ó? Tá jóia? Segundo, você tem dívidas acima do normal? Também não precisa responder. Você se considera um descontrolado financeiramente? Compra compulsivamente, coisas desse tipo? Você gosta de pagar suas contas? Gostar de pagar é interessante, não é? Gosta de pagar? Isso é muito bom. Gostar de pagar é muito bom. Você consegue gastar menos do que ganha? Ou perguntinha, Consegue? Não? Então vamos lá. Lembrem, isso tudo é espiritual. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tá bom? 85,3% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. 85,3%. Gastam mais do que ganham. Então nós precisamos aprender 3 coisas sobre a mordomia cristã. Nós vamos aprender 3 princípios gerais. Primeiro deles, qual é? Seja responsável. Diz mais uma vez. Seja responsável. Segundo, seja proativo e consciente. Todos juntos? Seja proativo e consciente. E terceiro, ponha suas finanças a serviço da glória de Deus. Essas 3 coisas nós precisamos seguir para a glória de Deus. Nós temos que seguir essas 3 coisas. A primeira, seja responsável. Acompanhe comigo. Para você ser responsável nas suas finanças, comece assim: viva do seu trabalho. O que é que diz a palavra aí? Você pode ler comigo? Dá para ler? Todos juntos? Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, não é com as mãos dos outros não, não é com o serviço dos outros não, é com o seu. O que é o que, gente? Bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, você foge de tudo aquilo que é ilegal e você começa a trabalhar para suprir suas necessidades e até mesmo acudir os necessitados. É assim que nós devemos viver. Salmo 128, verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tu te irá bem. Escute, você que é jovem, rapidinho aqui, olha o segundo aí. Olha o segundo. Não viva à custa dos outros.
Fala para quem está do seu lado isso aí, por favor. Isso é importante. Especialmente os jovens. Vocês estão numa fase que ainda dependem, mas já começa a colocar isso na cabeça agora. Não viva às custas dos outros. O que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7, verso a 8, verso 10 e 12. Vamos ler. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Paulo está falando dele, da equipe dele de plantação de igreja para os filipenses. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer o quê? Trabalhar, que também o quê? Jovens aí, tá conseguindo ler ali? Tá? Vamos ler bem forte. Se alguém o quê? Não quer trabalhar, também não coma. É simples, muito simples. Não quer trabalhar não? Fecha a boca. Ok? Isso é importantíssimo, né? A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Que os irmãos de Tessalônica não queriam trabalhar, porque eles falavam que Jesus já estava voltando, então não precisava trabalhar. E ele falou assim: não quer trabalhar, então também não come, né? Vai inventar desculpa para não trabalhar, faz assim, né? Então, esta é uma questão importantíssima. Você já pensa logo: eu quero trabalhar, eu quero me manter, eu não quero ser um parasita dos outros. Enquanto vocês jovens que estão aqui, estão precisando realmente, dependendo, tudo bem. Mas pensem já na cabeça, põe já na cabeça: não quero ser um dependente, um parasita dos outros. Eu quero ser o quê? Uma pessoa que promova o meu próprio sustento. Seja responsável. Continuamos, vamos lá? Não fique devendo nada a ninguém. Essa é importante, não é? Não fique devendo nada a ninguém. Só tem uma coisa que a gente deve. Romanos 13, versos 7 a 8, todos juntos? Pagai a todos os que lhes é devido. A quem imposto, a quem respeito, a quem honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor não dá para não ficar devendo. O amor sempre você fica devendo, porque todo o tanto que você dá ainda é pouco. Entendeu? Agora, não deva os outros. Não fique devendo os outros. E eu quero aproveitar aqui e já entrar no segundo ponto. Antes disso, Provérbios 22, verso 7, parte B, o que diz? O que toma emprestado é servo do que empresta. Lembre disso. O que toma emprestado é servo do que empresta. Junto com isso, eu quero tratar do próximo aí. Vamos lá? Seja fiel com os compromissos, o quê? Assumidos. Paulo está usando aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, o seguinte: a imagem, a ilustração de um despenseiro. E no final ele diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado, o que, gente? Fiel. Agora, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Quando você dever alguém, você não fica mudando de rua para encontrar com ele, não. Se você deve alguém e você não tem como pagar, você vai à pessoa e diz: olha, eu estou nessa situação, mas eu vou te pagar, vamos negociar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, tenha paciência comigo, vamos embora fazer alguma coisa. Mas nunca fuja de uma pessoa que você está devendo. O cristão não pode fugir, né? E lá vem fulano, vou virar aqui, certo? E dar a volta, 2 quarteirões para não encontrar com a pessoa. Não faça, aliás, irmãos, nunca fuja de ninguém. Seja uma pessoa que anda de cabeça erguida em todo canto que você for.
tá bom? Não fuja de ninguém. Se você tem que fugir de pessoas, lembre de uma coisa, tem um negócio errado aí, tá? A não ser que foi uma violência, né? Aí é outra conversa. Isso aí Jesus diz, não resistir ao perverso, tá? Aí é outra conversa. Pague os impostos e tributos devidamente. Esse aqui é difícil, porque o nosso Estado é voraz, ele é devorador, né? Nós que pagamos mais de 40% de impostos daquilo que nós temos, então nosso Estado é voraz. Então, o que muita gente faz? Vamos deixar de pagar os impostos, porque é injusto. Se é injusto, quem tem que mudar são as leis e são os governos. Mas os impostos não podem deixar de ser pagos, porque os impostos são a forma de cada um de nós contribuirmos para a sociedade como um todo. Se estes recursos não chegam, nós somos culpados, porque os nossos representantes não os fazem chegar aqui até nós. Se estes impostos, o valor deles não chega, e se são altos, são abusivos, é porque nós somos culpados, porque nós admitimos essas leis abusivas e traiçoeiramente nós não pagamos os nossos impostos, que é para o bem comum de todas as pessoas. Nós não vivemos como ilhas, nós dependemos uns dos outros, e os impostos são formas de contribuir com o todo da sociedade. Pense nisso. Seja fiel com a propriedade do outro. Vamos lá? Lucas, então, capítulo 16, verso 12, diz, se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, se você não cuida, pega as coisas dos outros emprestado, gasta desmedidamente, não cuida do que é dos outros, ninguém vai dar aquilo que você merece, não vai dar o pagamento que você lhe é devido, você vai perder sua honra. Então pense nisso. Isso é o jeito cristão de viver. Seja o quê? Responsável. Vamos falar juntos? Seja o quê? Seja responsável. Segundo, seja proativo e consciente. Seja proativo e consciente. Proativo é aquela pessoa que já, de alguma forma, ela estuda e vê os perigos, sejam financeiros, seja de qualquer outra forma, as demandas que vêm pela frente, e ela já caça um jeito de se precaver de alguma forma, e também vê as oportunidades que podem surgir, já investem ali e já trabalham naquela direção. Ser proativo e ser o quê? Consciente. Então, a primeira coisa que nós temos está aí em Lucas, que nós já vimos, Lucas 14, 28. Estabeleça alvos e planeje seus gastos. Então, Jesus diz, quem pretende construir uma torre, o que ele pretende fazer? Eu quero uma torre. A torre para quê? É para vigiar a plantação. Ali fica uma pessoa, certo? Ou então uma torre da cidade, que vai vigiar a cidade. Como é que nós vamos fazer? Vamos primeiro estabelecer um alvo. Eu quero uma torre construída. Segundo, o que eu preciso para isso? Vou gastar quanto? Tanto, vê tudo. Que material que eu vou usar? Tudo direitinho. Seja criterioso. Segundo, como ser proativo e consciente? Invista no que é, o que, gente? Necessário. Invista no que é necessário. Isaías 55, verso 2, todos juntos? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É uma pergunta que já era conhecida diante das pessoas, a necessidade de se aplicar o dinheiro, os recursos, naquilo que é essencial. Existem coisas na nossa vida que são supérfluas. Existem coisas que são essenciais. Então, a pessoa deixa de comprar remédio, deixa de comprar alimento para comprar antena parabólica.
A antena parabólica já nem está comprando mais direito, né? E pô, Sky é coisa de... Sky gato, né? A gato. Então, preste atenção. O que vem primeiro? Medicamento, alimento, vestes ou televisão? Notou? Então, dê prioridade ao que é essencial. Dê prioridade ao que é essencial. Terceiro, cuidado com as atrações do mercado. Essa é muito importante. Essa aqui a gente poderia gastar muito tempo falando. Mas, vamos passar rapidamente. Provérbios 23, 31 a 32. O que nos diz? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, ó. Lembra lá do vinho derramando, ó. Aqueles que bebem, gostam, né? Judeu lá, só na cuia, né? No vinho, ó. Né? Quando, olha só como é que diz o texto. Quando o quê? Cintila no copo, cai assim, ó. Fazendo aquelas curvinhas, né? Que mais? E escorre o quê? Suavemente. Parece uma propaganda de cerveja, né? As pessoas lessem os donos de empresa de cerveja, fabricante de cerveja, vissem esse texto aqui e falam, aqui ó, esse é a propaganda que nós precisamos aqui ó, né? No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. O que é que o autor está dizendo? Seja prudente, porque seus olhos te enganam. Seus olhos te enganam. Você chega na vitrine e está lá aquele roupão maravilhoso, não é? E você diz, a primeira coisa que você diz é o quê? Eu preciso disso aqui. A palavra certa é preciso mesmo? Primeiro, né? O negócio é feio mesmo, né? Chega ali naquelas vitrines e começa a dizer, eu estou precisando tanto disso. Gente, isso é... Pois é ali que está o perigo. É ali que está o perigo. Cuidado com as atrações do mercado. Elas são feitas para te pegar. Você já viu, por exemplo? Existem, por exemplo, gente, por que muitas lojas optaram pelo pagamento não no banco, mas uma central de pagamento dentro delas? E põe a central lá no fundo. Porque você tem que pegar o carnezinho, eu não vou falar o nome das lojas, imorada, você não pode fazer isso. Então você pega o carnê, não é isso? Divide em suadas prestações, não é? E você tem que ir todo mês ali na loja. A propaganda já está feita. E você tem que pagar lá. E você entra e vai passando e vai falando, eu estou precisando dessa televisão, eu estou precisando disso aqui, eu estou precisando disso aqui. E lá você vê aquela plaquinha assim, R$89. E você diz, só 89, e lá embaixo do 89 tem assim, 12 vezes antes do 89. Você está entendendo? O grande mesmo é o quê? 89, mas né? Então você pega mesmo, não pega? Cuidado com as atrações do mercado. É nisso aqui que muita gente se afunda e desonra a Deus, e desonra ao Senhor. Armadilha dos juros, põe aí, Rodrigo, para nós, mais adiante, vamos deixar isso aí. O presbítero Solano Portela, que cuida das finanças, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele colocou essas contas para a gente, e eu trouxe aqui para os irmãos. Note ali na primeira tabela em cima, a aplicação em poupança. Vamos supor que numa certa data você aplicou R$100. Passou 7 anos, por algum motivo você ficou 7 anos com aquele dinheiro lá, R$100. Depois de 7 anos, R$100 se tornou quanto?
195. Você vai lá sacar, você tira 195 reais. Agora, vamos supor que você, no mesmo banco, no mesmo período, tivesse tomado emprestado o quê? 100 reais. Passou 7 anos. Quanto você está devendo no banco? 139.500 reais. O jogo é perverso ou não é? Então, quando nós tomamos emprestado no banco, quando nós estamos fazendo dessa forma, nós estamos caindo numa armadilha tremenda. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas o quê? Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então você pode fazer o seguinte: faça um ajuntamento. Os mais jovens aí começam a guardar 5 reais por mês. 5. Mas não é nada, 5 reais, 5 reais. Vai, é assim. Ah, se eu tivesse aprendido isso antes. Tá bom? 5 reais. Entendeu? Começa guardando. Primeiro você começa a construir o hábito. E depois você vai ver que é melhor você ir guardando do que você tomar emprestado no banco ou em qualquer outro lugar. Vamos para frente? Exatamente. Na verdade, tomar emprestado, pagar a juros ou tomar emprestados, irmãos, é comprar dinheiro para depois devolvê-lo. Então, é um negócio insano, né? Terceiro, é preciso o quê, irmãos? Não é terceiro, desculpa, é a continuação aqui de ser proativo e consciente. É preciso fazer 3 boas perguntas antes de comprar. Isso aqui são direções gerais. Primeira pergunta, vamos memorizar? Vamos memorizar essas 3 perguntas? Você vai comprar. Comprar é uma das coisas mais importantes. Primeira pergunta, qual é? Preciso mesmo? Você realmente precisa, mas cuidado, sua mente te engana, mas eu preciso tanto desse sapato, precisa mesmo? Mas seja muito sincero consigo mesmo. Segunda pergunta, qual é? Tem dinheiro para pagar? E terceiro, preciso agora ou posso postergar isso? Pode deixar isso para mais adiante? Eu preciso disso, tá, mas eu posso comprar isso mais adiante? Posso aguentar mais um pouquinho sem? Faça essas perguntas. Os jovens aqui, eu quero pedir a vocês, nesse momento de crise, olhe para seus pais. Não aperta eles não. Eu quero. Cuidado, tá bom? Vamos para frente? Então vamos lá. Outra dica importante para nós: guarde os 3 pilares das finanças. Ganhe pouco a pouco. O que ajunta a força do trabalho, terá aumento. Segundo, cultue a Deus também com os seus dízimos e ofertas. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante. E 3, evite dívidas. Está aí em Provérbios 22, verso 7, Romanos 13, 8. Então guarde isso. Vai de pouquinho em pouquinho. Não tenha pressa. E não mexa com loteria esportiva e coisas desse tipo, não. Crente não deve mexer com isso. Esse é um dinheiro injusto. Ganhar o dinheiro injustamente. Vamos prosseguir. Outras questões importantes. Qual é? Agora nós temos o recurso do planejamento. Faça 2 listas. A lista das necessidades básicas e das outras necessidades. Então, até as necessidades você tem que separar entre necessidades reais e necessidades não tão reais assim. Questão da prioridade.
Próximo recurso que eu quero deixar, recurso para compra. Vamos ler? Pechinche. Aqui em Morada isso não existe, né? As pessoas parecem, não existe, é um exagero. Mas as pessoas geralmente não gostam muito disso, né? A gente já viu isso claramente. Pechinche. Segundo, compare preços. Pechinchar é pedir desconto, pedir menos, né? Ficar trabalhando ali com o vendedor para ver se a coisa diminui. Né? Compare o quê? Preços. Compre sempre à vista. Se você não puder, lute por isso. Se você ainda não está podendo, lute por isso. Próximo, conheça suas despesas. E, por último, lembre-se de suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Pagar suas dívidas e não contrair outras. Senão vira uma bola de neve e isso não agrada a Deus. Como sair do vermelho? Rapidinho aqui, porque esse não é o tanto foco da nossa mensagem de hoje. Há pelo menos 8 dicas aí. Não faça mais débitos. Se você está no vermelho, tente sobreviver da melhor forma, da forma mesmo que difícil, mas não faça mais débitos. Não vai fazendo dívida. Não vai fazendo. Saiba o tamanho do rombo. Você viu que tem um buraco no orçamento? Pense nisso. Ponha isso na cabeça. Mantenha o registro das contas. Anote. Essa é bem chatinha. Não engane a si próprio, sem pedaladas, tá bom? Ficar fazendo pedaladas na sua própria cabeça. Não, né, tudo bem, a gente tem uma dívida aí, mas dá pra gente, né? Não, sem pedaladas, tá bom? Nós já vimos que isso não dá certo. Comunique-se com os credores, já falamos também. Priorize as dívidas. Você tem que guardar o nome do Senhor na sua vida. Então, pense nisso. Avalie coisas que têm e podem ser vendidas. Você tem coisas, dá um jeito de vender. Vamos vender. Pode vender? Pense nisso. Planeje cuidadosamente sua vida financeira e mantenha-se focado. Então, aqui vamos passar então para mais 3 grandes questões aqui, 3 grandes problemas da prosperidade. Primeiro, lembre do seguinte: cuide das suas compras, compre bem, venda muito bem e seja sério para pagar, tá bom? Cuide bem disso. Vai comprar alguma coisa? Faça a melhor compra possível. Vai vender alguma coisa? Faça a melhor venda possível. E seja honesto para pagar suas contas. Outra questão. Não use, ou melhor, há um problema chamado preguiça. Ô jovens, dá um cutucão no outro aí, por favor. Fala aí com ele. Há um problema chamado preguiça. A preguiça, diz Provérbios 19:15, o quê? Faz cair em profundo sono, e a alma do indolente aí é preguiçoso, padecerá fome. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. É assim que é a mulher virtuosa, de Provérbios 31, verso 27. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Já lemos. O preguiçoso inventa as desculpas mais esfarrapadas para não trabalhar. Provérbios 22, 13. Isso aí você sabe muito bem, não é? Não invente desculpas para trabalhar. Terceiro problema, e aí vem outra questão. Não use desculpas ilógicas para não pagar suas dívidas. Não faça isso. Algumas desculpas, olha lá, vamos ler? Quem deve não foge das dívidas. Mas o que o povo faz? Não foge, mas também não paga, né? Aí, ó, tá vendo? Já está decorado ali, ó, né?
Quem deve respeita o credor. A viúva não tirou razão do credor, a viúva que Eliseu multiplicou ali o alimento dela, não tirou a razão dos credores, desrespeitando. Quem deve busca uma forma de resolver o problema. Quem deve pagar a sua dívida. Quem deve dar satisfação ao credor. Quem deve negociar a sua dívida. Quem deve esforçar para pagar a sua dívida. Amém? Amém, gente? Eita! É difícil dar glória a Deus nessa parte, né? Mas é aqui que nós temos que glorificar, sim, viu? Vamos lá? E a terceira e última, ponha suas finanças a serviço da glória de Deus. Está digitado errado. Como? Algumas dicas, algumas direções da palavra. Primeiro, contente-se com o que tem. 1 Timóteo 6, de 6 a 8 diz, vamos ler? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso todo mundo sabe. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Você já tem uma roupinha no corpo e já tem força para trabalhar, mãos à obra. Tá bom? Fica contente e para de olhar a Hilux dos outros. Não seja servo do dinheiro. Hilux hoje já está meio ultrapassado, né, gente? Você vê que eu não estou sabendo de carro. Então, não seja servo do dinheiro. Não seja. Esse aqui é o perigo. Porque é a idolatria. Mateus 6, 24, o que nos diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou devotará uma e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, ou a mamon. Mais 4 últimas dicas sobre isso, sobre como servir a Deus. Reconheça que tudo vem dele. 1 Crônicas 29, 14 diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Você entrega o dízimo, 10%, é o correto, e ofertas, mas os 90% não é seu, nunca foi seu, e nunca será seu. Os 90% é para o seu sustento e para abençoar outras pessoas, mas não são de você. Aquela porcentagem ali não é sua. Lembre disso. Nós não temos nada, irmãos. Nós não temos nada. Nós somos mordomos de Deus. As coisas que nós temos, tudo, são de Deus. Tá bom? E Ele dá, Ele tira na hora que Ele quiser. E nós temos que administrar o que é de Deus. E Ele vai pedir contas do que Ele nos deu para cuidar. Nada que você tem é seu. Absolutamente nada. Nada. Tá bom? Honre-o com seus bens. Provérbios 3, de 9 a 10. Vamos ler? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou aquilo que vem em primeiro lugar, de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui não é promessa para barganha, viu? Ficar trocando com Deus. Isso é uma promessa da seguinte maneira: a pessoa que é um bom mordomo, ele vai sim dar prioridade ao reino de Deus. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: seja um dizimista fiel. Eu sou um dizimista fiel. Eu, Alessandra, ali em casa, nós somos dizimistas fiéis. Deus nunca deixou faltar. Nós investimos no reino. Eu já dei coisas para a igreja. Eu já servi, eu faço isso de coração. Eu invisto no reino, não com barganha, não como troca, mas eu sei que Deus já tem enchido os nossos celeiros com isso. Mantenha uma posição de fé e confiança, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Dinheiro, Deus é dono do ouro e da
prata. Isso não quer dizer que você vai ficar rico. Quer dizer que ele pode e ele vai sustentar os servos dele, sim. Não há necessidade de você viver inquieto, não há necessidade de você viver ansioso, se você anda com Cristo. Ponto final. Tá bom? Seja generoso em dar e repartir. Vamos lá, 1 Timóteo 6,18. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Há outros textos aí sobre generosidade, mas eu quero encerrar. Vamos para o último slide aí, slide 24. A transitoriedade do dinheiro. Vamos encerrar com esta fala do Charles Swindoll e vamos ver isso aqui. Primeira coisa, lembre, o dinheiro o quê? Pode comprar remédios, mas não saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. O dinheiro pode comprar a companhia de pessoas, mas não amigos. O dinheiro pode comprar diversões, mas não há felicidade. O dinheiro pode comprar alimento, mas não apetite. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não sono. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não um salvador. O dinheiro pode comprar uma boa vida, e aí boa vida você entendeu, que é a vida de conforto, mas não a vida eterna. E aqui eu volto ao nosso texto, que tem o propósito de dizer o seguinte: você já avaliou o preço de seguir a Jesus? Nós devemos cuidar das nossas finanças, mas sobretudo, pagar um alto preço para andar com Jesus. Pagar um alto preço para podermos andar com Jesus, para aprender dele, para servir a ele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muita coisa nós vimos aqui nesta noite, mas uma coisa só nós queremos guardar no nosso coração, é a de sermos fiéis ao Senhor também nas nossas finanças, e não deixar a nossa vida financeira num canto como se ela não tivesse nada a ver com a nossa vida espiritual. Não tentar tirar o Senhor da nossa vida financeira, ou só usar o Senhor para nos dar vitórias financeiras. Nós queremos glorificar o Senhor na nossa vida financeira. Ajude-nos a investir no teu reino com amor. Ajude-nos a ser equilibrados no ganho, no gasto e no ganho, e na aplicação dos nossos bens e dos nossos recursos. E ajude-nos, Senhor, a sermos servos e não consumidores, sermos pessoas que compartilham, que produzem e que servem outras pessoas, e não que exploram das mesmas. Senhor, tem misericórdia de nós, como igreja, ajude-nos a servir o Senhor com sabedoria também nessa área. Para a glória do Senhor eu peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.